Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você vai acessar o nosso canal, Igreja Batista Pérola dos Mares, em Paripe, Rua Castro Alves 228, e é uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos, tanto presencialmente como de uma forma online. E nós gostaríamos de dizer que estamos agora, de verdade, começando as atividades de 2023. Janeiro de 2023, nós tivemos um remix das EBDs mais visualizadas, que foi uma bênção. Cada EBD foi uma bênção. Convido você que ainda não assistiu, assista, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Mas nós agora, dando o pontapé inicial de 2023, nós estaremos ministrando um curso. O curso é O que é uma igreja saudável? E aí eu quero perguntar para vocês, o que é uma igreja saudável? Nena, o que é uma igreja saudável para você? Uma igreja saudável é quando a gente obedece, como nós somos cristãos, né? Servimos a Cristo. Então, eu acho que essa palavra saudável é aquilo que é bom, que é sã. Então, se a gente tem Jesus no nosso coração, somos saudáveis, sim. Então, a igreja saudável é que tem Jesus como centro. Luciana, o que é uma igreja saudável para você? Uma igreja saudável é uma igreja que cuida do próximo. Uma igreja que cuida do próximo. E nós vamos responder a essa pergunta durante fevereiro e março. E estamos começando 2023, convidando a vocês aqui, os que nos assistem, para conhecerem, para aprenderem, para entenderem o que é uma igreja saudável. Mas, Jussara, existe igreja que não é saudável? Infelizmente, sim. Não intencionalmente, mas por algumas interpretações humanas, e que, quando a gente se debruça na palavra, a gente vai observar que ela está um pouco fora do que a palavra de Deus diz. Porque temos que entender que a palavra de Deus é que é o nosso norte. E a Bíblia responde à Bíblia. Não Jussara responde à Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. Então, nós vamos dar o pontapé inicial. Eu acredito que vai ser maravilhoso. Você que assiste, coloca, venha para cá, vocês que estão presencialmente, tragam seu caderno, escrevam no seu caderno. Você que nos assiste, pode tomar nota e pode colocar no chat. E eu quero pedir encarecidamente que alguém se responsabilize em responder no chat, para que essas pessoas vejam a interação. Tanto presencial como online. É uma EBD moderna, contemporânea, que a gente denomina de uma EBD híbrida, tanto presencialmente como de uma forma online. Então, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe de forma extraordinária nesse mês de fevereiro e março. Eu vou convidar o professor Antônio Amorim, que ele vai orar, vai fazer a preparação para o professor de hoje dar a aula sobre o primeiro capítulo, o que é uma igreja saudável. Deus abençoe. Amados, vamos ficar de pé, com exceção dos que não podem ficar de pé. Graças te damos, Senhor, pela grandeza da tua palavra, do teu amor, da tua bondade, pela tua majestade, pela oportunidade que tu nos dá de aqui estarmos a aprender mais de ti, à medida que tu te revelas através da tua própria palavra, Senhor. Que Cristo seja exaltado, que Deus seja exaltado na sua plenitude,
através do conhecermos mais de Ti, por Ti. Obrigado por esse momento em especial, seja com o professor agora, o pastor Arno, que vai ministrar essa primeira lição sobre a igreja, sobre o cristianismo, o nosso cristianismo. Seja conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, algumas perguntas ficam no ar, muitas vezes, quando nós vamos falar de igreja. O que é igreja? Jussara já começou a colocar aqui o que é uma igreja saudável. Nós poderíamos ir um pouquinho mais adiante. O que é igreja? Né? O que é igreja? Você é igreja. Quando você está sozinho, você é igreja. É necessário que esteja com outro para ser igreja. Quando eu vou na igreja, por que eu vou à igreja? O que é que eu estou procurando na igreja? O que é que eu estou levando para a igreja? O que é que eu espero receber na igreja? Então, todas essas perguntas são perguntas que trazem, muitas vezes, uma inquietação ao coração de cada membro, de cada pessoa que está buscando uma igreja. E aí vem uma história, muitas vezes, que o indivíduo diz assim, olha, eu fui naquela igreja, mas não me identifiquei com aquela igreja. Eu fui em tal outra igreja e, poxa, lá o pessoal é linguarudo, fala demais da vida dos outros. Eu fui numa outra igreja, eles são muito calorosos, muito amorosos, mas, nossa, música, que música. Eu fui naquela outra igreja, mas chegando naquela igreja, não me senti bem, não me senti à vontade. Faltou a pessoa se dirigir a mim e me colocar no meu lugar que eu deveria estar. Então, que tipo de igreja as pessoas estão buscando e qual é a verdadeira igreja, que é aquela que deveria ser buscada, ser almejada, mas que não é a igreja segundo o seu coração, porque o nosso coração é enganoso. A igreja é segundo o coração do próprio Deus, né? E quando Cristo, ele diz assim, olha, Pedro, também vou dizer que tu és uma pedra, e sobre esta pedra, não é sobre Pedro, é sobre a revelação de que Pedro trouxe de que Jesus era o Filho de Deus. Sobre esta revelação de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o próprio Deus, eu vou edificar a sua igreja, a sua, não. Eu vou edificar, dizendo ele lá, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o inferno prevalece sobre a sua, sobre a minha, quando eu quero edificar baseado em mim mesmo. Então, eu tive o privilégio de, em 1996, observe, 1996, conhecer Mark Dever, na conferência da Fiel. O tema, foi a primeira conferência que eu fui, eu e minha esposa, eu e Raquel, o tema foi Igreja Reformada, reformando-se continuamente. Então era repensando a reforma. 2 preletores estavam lá, o Tom Ascol e o Mark Dever. Mark Dever estava começando a trabalhar essa questão das 9 marcas de uma igreja saudável. Então não existia ainda o livro, que depois foi lançado em 2007, pela Fiel, essa é a primeira edição desse livro, né? E aí ele começa a trabalhar, e hoje existe um ministério, que é chamado Ministério 9 Marcas, que trabalha justamente com as marcas de uma igreja saudável. E aí eu gostaria de ler para vocês aqui rapidamente alguns comentários que foram feitos por nomes, né, de peso dentro da teologia, sobre a importância dessa obra que agora nós estamos aqui trabalhando. Então, seguindo a tradição de Lloyd Jones, John Stott, Mark Dever convoca a igreja a redescobrir seu legado bíblico. Então, não vou ler tudo, só vou ler alguns trechozinhos. Então, esse autor aqui que está dizendo que é o Hawkins, presidente da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos, ele valoriza essa obra como sendo a busca de redescobrir o sentido bíblico da igreja. Josué Harris, pastor da
convenção da igreja, da convenção de Gutenberg, para um jovem pastor que luta com questões a respeito do sucesso e fidelidade em sua igreja, esse livro de Mark Dever é uma resposta do céu. E atualmente é também uma resposta do céu, quando a gente vê o que é igreja no contexto de algumas pessoas que se levantam para dizer isso é a igreja de Cristo e tão longe de Cristo, né? Deixa eu ver aqui. Livros que afirmam prioridade da igreja são raros. Esse é um dos que afirma essa prioridade da igreja. John Piper, conhecido de todos vocês, é admirável que o apóstolo Paulo tenha descrito a congregação local de cristãos como a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E isso coloca a vida de uma igreja num nível tão alto quanto possível. Estamos lidando com um corpo de pessoas compradas por sangue. Não quero ideias humanas, quero uma direção de Deus para a igreja. Volto-me com esperança e confiança para que esse livro de Mark Dever, que expressa um compromisso radicalmente bíblico, hoje poucas pessoas têm passado melhor do que ela a respeito do que constitui a igreja bíblica e saudável. Lembrando que essa igreja foi comprada com preço de sangue. E para finalizar, Paige Peterson, que é o reitor também do Seminário Teológico do Sul, 9 marcas de uma igreja saudável é leitura obrigatória para os meus alunos de eclesiologia. Ainda que eu não chegue às mesmas conclusões do seu autor, este é um dos poucos que expressa um envolvimento sério com questões eclesiásticas sobre modos importantes. É também um livro importante para os pastores compartilharem com a sua igreja, né? E é uma chamada poderosa a nós voltarmos àquilo que podemos chamar de igreja primitiva. Uma igreja centrada na palavra, uma igreja que tenha comunhão, que tenha oração, que compartilhe o pão, uma igreja que tenha uma boa música, uma igreja que viva realmente aos pés da cruz, aos pés de Cristo. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Arno aí, trabalhando já o seu cristianismo, né? Se eu não me engano, primeira lição, né? Seu cristianismo e sua igreja. Seu cristianismo e sua igreja. Vamos lá. Valeu. Então, seu cristianismo e sua igreja. Então, o autor do livro que nós estamos estudando, já citado aqui pelo irmão Amorim, Mark Dever, ele tem realizado ministérios em campos universitários, entre estudantes universitários, né, onde, com muita frequência, ele mesmo fala dessa sua forma de trabalhar, né? Ele inicia as considerações a serem levadas a efeito, dizendo o que está aí projetado, por favor. Ele começa dizendo isso que você vai ler aí agora. Assim que possível. Aí, ó. Se você confessa ser um cristão e não é membro de uma igreja a qual frequenta regularmente, preocupa-me o fato de você poder estar indo para o inferno. Ele joga isso, né, como uma espécie de provocação quando inicia um trabalho num campus universitário, né? Então, certamente, o autor usa esse artifício para prender a atenção dos seus ouvintes, dos seus interlocutores. E essa poderia ser a nossa conclusão. Só que não é isso. Não é isso que ele deseja alcançar. Não é isso que ele diz. Dever diz: estaria procurando causar uma reação chocante? Acho que não. Estaria tentando amedrontá-los para se tornarem membros de uma igreja? Não, de modo algum. Estaria dizendo que unir-se a uma igreja faz de alguém um cristão? Claro que não. E diz assim: jogue fora e despreze qualquer livro que afirme isso. Não é pelo fato de eu pertencer a uma igreja, ou deixar de pertencer, que eu vou ser cristão ou não cristão. Então, por que iniciar com essa afirmação? Para que os seus ouvintes percebessem a importância e a necessidade de uma igreja local saudável,
na vida cristã que começa a compartilhar a compaixão pela igreja e a caracteriza tanto a Cristo, como caracteriza com Cristo, como a sua própria vida também estaria, digamos, mostrando essa característica de alguém que está seguindo aquilo que Cristo ensinou. Então, o que é um cristão? O que é um cristão? Segue aí a projeção, por favor. Essa pergunta, o que é um cristão? Né? Bom, cristão é, sobretudo, e além de tudo, alguém que, antes de mais nada e acima de tudo, teve os seus pecados perdoados. Sem isso, não se torna cristão de forma alguma. O fato de ter os pecados perdoados lhe possibilita reconciliar-se com Deus, o Criador de todas as coisas e, sobretudo, o Criador do ser humano. Em outras palavras, projeta, por favor. Cristão é alguém que se esgotou a si próprio, procurou de todas as maneiras e chegou à conclusão de que não tem condições, não vai adiante. É alguém que se esgotou a si próprio de todos os recursos morais, reconheceu que, desafiando a lei de Deus, havia dedicado a sua vida à adoração e ao amor às coisas e não a Deus. Então, quando chega a essa situação, essa conclusão, de que tudo que ele procurou até então não deu certo e nem vai dar certo, então ele chega à conclusão de que ele precisa de algo mais. Não basta dizer, eu sou um cristão. E muita gente afirma ser. Mas se você for procurar mesmo, vai perceber que não é. Então, mostrar as evidências é que se faz necessário. É preciso que a pessoa que diz ser cristão mostre que é cristão. Porque se não conseguir mostrar, dificilmente alguém vai crer na sua palavra. Tem uma outra projeção, por gentileza? Que diz, cristão é primeiramente alguém que em Cristo foi reconciliado com Deus. Cristo satisfez a ira de Deus. E agora o cristão é declarado justo diante de Deus. E se nós olharmos para nós mesmos, é claro que nós não somos justos. Mas Deus nos declara justos por causa da fé em Jesus Cristo e por causa do sacrifício que Cristo fez em nosso lugar naquela cruz. O que nos possibilita sermos declarados justos diante de Deus. E chamado a uma vida de retidão. É aí que começa. Uma vida de retidão. A irmã, quando definiu o que é a igreja, entra por esse caminho aí, né, irmã Nena? E vive na esperança de um dia estar diante da majestade de Deus, na glória eterna. Então, enquanto aqui estivermos, enfrentando os dissabores que essa vida nos oferece, nós temos lá no horizonte aquela luz que nos orienta, sabendo que um dia nós estaremos na plenitude daquela luz da presença do Senhor. Então vamos enfrentando o que der e vier, porque o que nos interessa é chegar lá. E vamos chegar, porque essa já está garantida, a nossa chegada lá. O que vamos encontrar de percalços pelo caminho, a gente não sabe. Mas a nossa vitória está garantida, porque nós cremos em Jesus como Salvador. Mas isso ainda não é tudo. No segundo lugar, o cristão é alguém que, em virtude da sua reconciliação com Deus, foi reconciliado com o povo de Deus. O irmão Amorim falou aqui, você não é cristão sozinho, né? Parece que a Bíblia não nos dá margem para isso. Você pode ser cristão sozinho. Você pode viver uma vida cristã em que não tem nenhum cristão por perto. Mas você vai sempre estar procurando alguém que pensa como você, que crê como você, para que você se una a ele e possa caminhar juntos. Porque Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, então dá a ideia de que a necessidade de que haja unidade no corpo de Cristo, que pessoas se unam com o mesmo propósito. Então, para entendermos um pouco melhor essa questão, vamos voltar nossos olhos para o Éden, aquilo que ocorreu lá no jardim, após a expulsão da humanidade do refletido jardim. A humanidade foi expulsa do jardim.
A gente fala muito em Adão e Eva, mas eles são a humanidade que estava ali. A humanidade foi expulsa do jardim. Caim matou Abel logo depois. Caim mata Abel. Às vezes eu penso assim, quando nós pensamos nas 4 pessoas existentes, Adão e Eva, Caim e Abel, eu digo assim, 25% morreu naquele dia, 25% da humanidade morreu com a morte de Abel. 25% se tornou assassino. E os outros 50% ficaram chorando a situação que se criou aí, né? Mas é possível que naquele momento já tivesse mais, tudo bem. Caim mata Abel, isso pode ser visto como uma tentativa de remover Deus do trono para sentar-se naquele trono. Essa sempre foi a intenção de Satanás. E quem estimula e instiga toda essa situação para que isso chegasse a esse ponto é Satanás. Então nós poderíamos dizer, talvez fosse aí uma tentativa de remover Deus do trono e ocupar o lugar de Deus. Então isso vem de longe. Então quando nós encontramos situações dessa natureza nos dias de hoje, eu só diria, essa situação talvez só foi se aprimorando, né? Mas que existe desde lá, existe. Então não é nenhuma novidade. Pode ser visto como essa tentativa. O rompimento da comunhão que havia entre o Criador e a criatura resultou no rompimento dessa magnífica ligação que havia até então. A partir daí, todo ser humano, em princípio, vive para si mesmo. Vive tentando resolver seus próprios problemas, né? E na tentativa de amenizar a tragédia desse rompimento, Deus então deu por meio de Moisés, lá mais adiante um pouco, né? Os 10 mandamentos da lei. Esses mandamentos, eles sofreram desdobramentos, acréscimos, né? Chegando o número desses mandamentos e preceitos no tempo de Jesus, por exemplo, a mais de 600. Os 10, a coisa foi ampliando, né? Então Jesus, ele se preocupa com essa questão e põe por terra, reduz, por assim dizer, todo esse mundaréu de preceitos e mandamentos que havia sido criado e os trouxe para serem apenas 2. Veja aí, por gentileza, quais são esses mandamentos. Aqui, esse texto é um resumo do texto de Mateus 22, 34 a 40. Jesus disse, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz, esses 2 aí englobam todos os tanto os 10 quanto os outros 600 e tantos que foram criados em cima dos 10 e faz essa redução, porque fazendo isso, você está cumprindo o restante. Fazendo isso, você está cumprindo o restante. Então, ser reconciliado com Deus por meio de Cristo representa ser também reconciliado com aqueles que estão reconciliados com Deus. Ou seja, com os que fazem a igreja. Eu não estou sozinho. Tem muitos outros. Eu falei agora do aniversário da Aliança Batista Mundial, mas não tem só batistas que são crentes, não. Tem outros também, e muitos outros. Então, o número que eu dei aqui é de uma denominação. Tem muitas outras, várias outras, que seguem a palavra. E se nós entendemos um pouco diferente deles, isso aí, no fim, não vai fazer diferença. Se eles creem firmemente que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, nós vamos chegar no mesmo ponto lá na frente. Essa situação, claro, nós não vamos discutir aqui. Então o apóstolo Paulo, ele deixa isso bastante claro quando escreve a sua carta aos Efésios. Quando lá em Efésios 2, 14 a 16, ele diz isso. Porque ele é a nossa paz. Ele referindo-se a Jesus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, para que dos 2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Tudo gira
em torno da cruz de Cristo. Não haveria igreja alguma se não fosse o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Sem dúvida alguma não haveria. E é preciso que nós entendamos isso cada vez mais. E é uma das questões que tem ficado muito aquém do que deveria ser. Existem igrejas por aí onde já há muito não se fala, não se prega sobre a cruz, por exemplo, e o significado dela. Porque o auditório não aguenta. Eles querem algo mais divertido. Não interessa. Esse assunto não interessa. E aí as mensagens têm sido mais água com açúcar do que alguma coisa mais concreta. Mas não tem outro caminho. O que Paulo diz aqui nesse texto. Ele é a nossa paz. Ele, Jesus, é a nossa paz. Ele fez de ambos os povos um só. Dizendo e derrubando a parede de separação, que ele chama de a inimizade, né? Para que dos dois fizesse um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo pela cruz a inimizade. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Poderia trazer aqui a analogia da adoção. Como é que funciona uma adoção? É o órfão que vai à procura dos pais para serem adotados ou são os pais que vão à procura do órfão? Os pais procuram o órfão para adotar. Não é isso? Procuram uma família. É a família que adota o órfão. Agora, a partir da adoção, uma vez feita a adoção, o adotado passa a fazer parte da família adotante. Ele passa a fazer parte de tal forma que até o nome dele passa a ser o nome da família. E quando isso não acontece, geralmente no futuro vai dar problemas, vai dar dificuldade. A melhor coisa é realmente assumir, a família assumir em dar o seu nome, o nome da sua família ao adotante, ou adotado, melhor dizendo, ao adotado, do que simplesmente deixar com o eventual nome que ele tinha até então, porque às vezes no futuro isso dá sérios problemas. Então, o adotado, ele toma também o nome da família que o adotou. Né? Então, se for, por exemplo, da família Silva, o adotado vai se tornar da Silva. Né? Se for da família Vasconcelos, ele será chamado também fulano de tal Vasconcelos, passando a ser o nome, o seu nome, o nome da família que o adotou. Então, isso vai ser por assim por diante, né? Então, em Cristo, nós somos irmãos. Em Cristo, nós somos irmãos, adotados que fomos. Temos todos o mesmo sobrenome. Somos chamados cristãos. Somos chamados cristãos. Então, dois textos nesse sentido, eles podem nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Um deles é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 5. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. É, sem dúvida alguma, um texto que Paulo é extraordinariamente maravilhoso nesse aspecto e nos ensina grandes verdades quando nós assim procuramos seguir o que ele está dizendo. Em muitas das suas cartas ele faz referência a isso. Nesse capítulo 1, versículo 5 de Efésios, ele diz, por exemplo, assim: e nos predestinou para sermos, aliás, ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. E o outro texto está em Hebreus capítulo 2, versículo 11.
É um outro texto que também o autor da carta aos Hebreus, ele chega a mencionar nesse sentido. Hebreus capítulo 2, versículo 11, onde ele fala assim: pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Por essa razão, não se envergonha de chamá-los irmãos. Qual é a dificuldade que nós temos, por exemplo, de um relacionamento com aqueles que conosco creem no mesmo Jesus? Em que parte, em que momento nós somos mais importantes do que qualquer outro irmão que crê também em Jesus e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? A igreja é uma família. Agora, a igreja não é uma família disfuncional, onde os membros não se conhecem. Por outro lado, também não é uma família cheia de formalidades, cheia de requintes. A igreja é um corpo que se mantém unido apesar das diferenças. E como há diferenças? Se nós temos um pequeno número de pessoas reunidas, como no caso aqui, não somos tantos assim, nós vamos ver que há diferenças entre nós. Ainda assim, nós nos mantemos unidos. E assim por diante, esse número pode crescer, o que não vai diminuir o número de diferenças entre nós, e nós podemos continuar sendo um corpo unido. Porque o que nos une é a cruz de Cristo. O que nos une é o fato de ter sido derrubado a parede que separava por meio da cruz. Então agora nós temos essa unidade entre nós. E podemos marchar sem problema algum. Eu costumo entender isso da seguinte maneira. Eu tenho que concordar ipsis literis com cada um? Talvez não. Mas eu concordo nas coisas principais. E se eu concordo nas coisas principais, nós podemos caminhar na mesma direção. Então imagina, nós estamos marchando numa avenida relativamente larga. Se aquele com quem eu não concordo tão bem está à direita, eu vou lá para o lado esquerdo, na margem esquerda, marchando por lá. Mas nós vamos chegar ao mesmo destino. Então, nesse sentido, nós não temos desunião, não somos dissociados, nós estamos unidos com o mesmo propósito, ainda que um goste do Bahia e outro do Vitória. Um goste do verde e outro do amarelo. Não tem que realmente ser exatamente unanimidade nesse sentido. Mas, no geral, naquilo que é o principal, naquilo que é essencial, nisso precisa haver unidade com certeza. E se essa unidade não existir, então nós não podemos marchar na mesma direção. Não estaremos marchando na mesma direção. Sem dúvida alguma. E aí deixa de ser igreja. Aí já deixa de ser igreja. Sem dúvida alguma. Né? Então, como disse, não é uma família cheia de formalidades, nem de requintes, mas é um corpo que se mantém unido apesar das diferenças. E esse corpo se mantém por meio de decisões individuais, mas também por algo que está além disso, que é exatamente a obra de Cristo. O que perdoou os meus pecados é o mesmo que perdoou os seus pecados. E nisso nós estamos juntos. Nisso nós temos unidade. Nisso nós caminhamos sem dúvida. Então, se alguém dissesse, não faço parte disso, não. Não dá para mim. Eu sou crente, mas isso aí não dá certo, não. Eu não quero isso para mim, não. Aí o autor do livro vai dizer assim, que seria mais ou menos como arrancar um dos membros do seu próprio corpo. Eu não preciso dessa mão esquerda, não, então tira essa mão. Ninguém vai fazer isso, né? Eu preciso de todos. E ainda na primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa bem transparente esse exemplo, quando ele diz assim, naquele contexto que ele fala
Os olhos não podem dizer para a mão, não precisamos de ti. O exemplo que ele dá lá na carta aos Coríntios do corpo humano é fundamental e fantástico para a nossa compreensão. Sem dúvida alguma, quando Paulo diz assim, não há como. Essa separação não pode acontecer. A unidade do corpo, ela é uma realidade. Nenhum membro pode dizer para outro membro, não preciso de você. Assim nós também na igreja. Ainda que eu não concorde tanto com aquele outro lá, mas em algum momento nós vamos estar juntos. Porque em algum momento nós vamos compartilhar dessa caminhada e vamos seguir ao mesmo ponto. Eu não posso dispensá-lo. Eu não posso dizer, ó, vá para outra rua ou eu vou para outra rua, porque a rua é uma só. O caminho para chegar àquele final lá da glória celestial é o mesmo. Porque o Cristo que salvou é o mesmo. Não há outros Cristos. Sem dúvida alguma. Em síntese, não é possível responder a pergunta o que é ser um cristão sem entrarmos numa conversa sobre igreja. Com quem quer que seja. Quando se fala com alguém, se ele é cristão ou não, ele deve pertencer à igreja. Não importa qual. Se é essa, se é aquela outra, mas qual é o corpo que você se reúne, ou onde você se encontra, onde você compartilha. Qual é o corpo, qual é a igreja? É impossível. Pelo menos de acordo com a Bíblia, é impossível não pertencer à igreja. E não para por aí. Se não acabarmos falando sobre igreja, é difícil nós nos mantermos fiéis às muitas metáforas, por favor, aí, que o Novo Testamento traz do que é uma igreja, né? Já veja bem, o Novo Testamento tem uma série de metáforas, que a igreja é uma família, a igreja é uma comunhão, a igreja é um corpo, é uma noiva, é um povo, um templo, e até diz que é uma senhora com seus filhos. Então, essas, pelo menos 7 que eu contei aqui, 7 metáforas, nós temos no Novo Testamento que se referem à igreja. Então, de alguma forma, nós temos que encontrar isso aí. E tem mais, o Novo Testamento jamais trata o cristão como alguém que exista fora da comunhão do seu grupo. Pelo menos não por muito tempo. Pode até dar uma voltinha por aí, mas a gente vai voltar para o grupo outra vez. Sem dúvida alguma. A igreja não é um lugar. A igreja é o povo. A igreja é o povo de Deus. Povo de Deus em Cristo Jesus. Sem dúvida alguma. Eu volto a dizer, igreja não é um lugar. A igreja é o povo. O povo somos nós. Nós, você e eu. Então, estar unido a Cristo implica estar unido ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Sem dúvida alguma. Essa união, que abrange todo o planeta Terra, precisa ter uma existência viva e atuante na igreja local. Tu percebe, então, o porquê da importância da igreja local? Que nós não somos um mundo à parte aqui. Nós fazemos parte de todos que creem em Cristo, onde quer que eles estejam. De alguma forma, essa unidade espiritual existe. Essa unidade espiritual nos faz crescer. Essa unidade espiritual nos faz nos mantermos fiéis. Que sabemos que do outro lado do planeta há alguém que crê como nós cremos. E juntos estaremos na glória celestial naquele dia. Sem dúvida. Estaremos lá. Então, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, exercitar o amor e praticar boas obras uns com os outros, como disse a irmã Luciana, tem que ajudar os demais, não é isso? Nós demonstramos na vida real, podemos assim dizer que o mesmo Deus que nos reconciliou consigo mesmo, reconciliou-nos com os outros. Reconciliou-nos com os outros que creem também como nós cremos. Demonstramos ao mundo a nossa vida como ela realmente mudou. Não somos mais o que éramos até então.
Não porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, ou acessamos o canal do YouTube para ver Conectados com a Palavra. Não é só por isso, não. Isso são coisas boas que a gente faz. Mas não é isso que nos caracteriza como tais. Nem também porque entregamos o dízimo. Não é por nada disso. E a lista poderia prosseguir por aí. Mas demonstramos de maneira crescente uma disposição de suportar e perdoar os outros. Amar os outros. Que são nada mais do que um grupo de pessoas semelhantes a mim. E que nos une, que nos faz um corpo. Então, qual é o seu cristianismo e como é a sua igreja? Não basta que nós tenhamos, digamos assim, nossas reuniões todas programadas e preenchidas, se não houver esse espírito de unidade. A começar da igreja local, mas que se estende, como eu disse, pelo mundo afora, por todos os cantos e recantos desse planeta, onde tiver um crente em Jesus, faz parte da igreja de Cristo. Espero que nós possamos entender. Claro que hoje é a introdução, vem mais coisa pela frente, e muita coisa ainda há de ser colocada aqui e esclarecida, muito mais do que eu tenho esclarecido aqui nessa tarde. Que Deus abençoe. Vamos esquentando cada domingo. O próximo domingo, nós vamos ter a professora Jomária. O que é uma igreja e o que não é. Vamos aprender e vamos fortificando a nossa comunhão, entender melhor, ter base bíblica e ver o valor que a igreja tem. Essa é a igreja saudável. Igreja saudável, como o Edivan lembrou aqui da história dos porcos espinhos, né? Que eles precisam ficar juntos para se aquecerem, mesmo que cause algumas feridinhas, mas eles sobrevivem. Se eles ficarem separados, eles morrem, tá? Então, estamos tratando de igreja, uma igreja saudável. Agora, isso é um alerta para quem nos ouve. Para quem nos ouve, que está levando a sua vida free, leve, faz da sua vida o que você quer. Dia de domingo eu tenho minha praia, tenho cervejinha com amigos. É esse o melhor tempo que você pode dar à sua vida? Tem sentido isso para você? Então, experimente Deus, experimente Cristo, e você vai ver a sua vida muito mais plena e feliz. Venha com a gente, próximo domingo, o que é uma igreja e o que não é. Até lá, tchau para todos, tchau para vocês que estão aqui. Até o próximo encontro.